Tudo Oi, bem, Leda, doutora boa André? noite, minha querida, tudo bem? Boa noite. Tudo Muitíssimo bem? Vou obrigado por me desativar receber aqui. por aqui. Imagina, vou desativar aqui os comentários para a gente poder ficar mais à vontade e Maravilha. falar sobre essa fase da vida da mulher que é bastante especial, né? Porque muda tudo de repente, né? Muda É tudo de verdade. novo. É verdade, é uma transição muito grande na vida da mulher e que é muito pouco abordado. Eu acho que várias condições na vida da mulher elas são abordadas de forma mais tranquila, endometriose, ovário policístico, TPM, mas as pessoas não encaram, por menopausa não ser uma doença, as pessoas não têm essa visão de conversar sobre esse tema, de abordar esse tema com mais profundidade, e isso gera alguns problemas, porque muitas mulheres imaginam que passar por um momento difícil na menopausa é normal, e não é. Então, eu acho que a gente tem esse papel de disseminar conhecimento e conteúdo como forma de contribuir para que as mulheres possam se empoderar também nesse momento da sua vida, que é tão importante e tão delicado. Cada uma chega nesse momento numa idade, não é? Exato. Tem uma correlação, quer dizer, entre a primeira menstruação e a menopausa? Tem. Olha que coisa. Até para a gente definir, Leda, é importante que às vezes tem pessoas que estão nos acompanhando que não sabem o que é menopausa. Ele não é um período. Menopausa é uma data. É a data da última menstruação da mulher. Assim como a primeira menstruação chama menarca, o último Uhum. dia que a mulher menstruou na sua vida chama menopausa. E esse diagnóstico ele é feito de forma retrospectiva. Por exemplo, vamos imaginar que a sua última menstruação tenha sido hoje, dia 19 de abril de 2021. Quando chegar em 19 de abril de 2022, caso você tenha passado esses 12 meses sem menstruar, lá em 2022 a gente vai olhar para trás e dizer a menopausa de Leda foi dia 19 de abril de 2021. Então é uma data, não é um período, não é uma fase. A fase, na verdade, do ponto de vista conceitual, chama climatério. Climatério é esse momento de transição da parte hormonal feminina dos 40 aos 65 anos. Antes dos 40, a gente chama menacme, que seria o período reprodutivo da mulher, onde ela tem a maior chance de engravidar. E depois dos 65, a gente chama de senectude. E aí, no meio do climatério, tem esse grande fenômeno na vida da mulher que chama menopausa. Então, existe uma fase do climatério que a gente chama de climatério pré-menopausa ou a perimenopausa, que é quando começa o declínio hormonal. Então, as mulheres ali por volta dos 40 anos, devido a essa queda de produção de hormônios pelo ovário, elas começam a apresentar sintomas que às vezes nem correlacionam com a fase, porque uma mulher de 40 anos hoje está a pleno vapor, mulher de 80, Uhum. está 70 anos, está a pleno vapor, então imagina de 40. Então, essa mulher ela começa a ter algumas coisas, como confusão mental, uma dificuldade de concentração, uma redução do prazer pela vida, um pouco mais de ansiedade, dificuldade para dormir, oscilações de humor. Isso tudo já faz parte da sintomatologia da queda dos hormônios femininos. A idade média da menopausa, da última menstruação no Brasil, da mulher brasileira, é em torno de 48 anos e meio a 49. Com relação à primeira menstruação, é uma coisa muito interessante, porque a mulher já nasce programada para quantos ciclos ela vai ter. Tem uma parte média que é meio chata, mas assim, o período que a mulher tem mais folículos, ou seja, mais óvulos dentro do ovário para poder ovular, todo mês a mulher tem uma ovulação, né? Uhum. Independente de estar grávida, de estar amamentando ou não. Então, o período que a mulher tem mais folículos é dentro da barriga da mãe antes de nascer. Então, quando você está no quarto. Caramba! Olha que coisa engraçada. Eu nunca soube disso. Só para você ter ideia, se a mulher nascesse com a mesma quantidade de óvulos que ela tem no quarto mês de gestação, na barriga da mãe, por volta de 20 semanas, ela ia parar de menstruar assim, duas encarnações depois. Ela não ia parar nunca de menstruar. Sendo que existe um processo de perda muito grande de folículos. Então, só para vocês terem ideia em relação a números, na barriga da sua mãe, das meninas, as mulheres que estão aqui, quando vocês estavam ainda na barriga das suas mães, por volta de 20 semanas, 4 meses, a mulher tinha 6 a 7 milhões de óvulos. Quando ela nasce, Nossa. ela só nasce com 1 a 2 milhões. Então, o maior período de perda é durante a vida intraembrionária. E aí, entre o nascimento e a primeira menstruação, a mulher, quando menstrua pela primeira vez, ela só tem 400 mil. Então, ela sai de 7 milhões de possibilidade de ovulação para Nossa. 400 mil folículos.
E todos os meses a mulher perde 1.000 folículos, independente de estar grávida, independente de estar amamentando, de estar usando anticoncepcional. Então, assim, para a gente fazer um cálculo médio... Independente de se achar jovem, de estar com um corpo Exato. bárbaro, independente de tudo. Então, uma mulher de 40, 42 anos, ela vai ter dificuldade para engravidar. Com certeza. Existe uma queda da fertilidade feminina depois. Existe uma inflexão absurda aos 40 anos. Você tem uma ideia? A mulher de 40 anos tem uma chance espontânea de engravidar em torno de 15 a 20%. É muito baixa, né, para a gente pensar. Caramba! Isso com um ano de tentativas. Então, é muito difícil. E aí, exatamente por isso que as pessoas, eu até comentei hoje no meu Instagram para o pessoal, disse, olha, essa live é uma live que toda mulher precisa assistir. Por quê? Só Uhum. não vai ter a menopausa a mulher que morrer jovem. E como a É, expectativa de vida está aumentando cada vez mais, eu desejo que todas vocês tenham menopausa, com certeza. claro. E é preciso deixar claro que não basta a pessoa estar em forma, porque ela Não, vai é orgânico, é natural que ela perca, né? É exato. da condição de mulher. Exatamente, porque o ovário ele tem um prazo de vida. Então ele tem um E o limite, não prazo tem de como. validade. Exatamente, ele tem o prazo de validade dele e que para a mulher contemporânea ele é muito cruel, porque se a gente for falar lá da Idade Média, que a expectativa de vida É. era 35, 40 anos, maravilhoso, as mulheres morriam antes da menopausa. Mas hoje com expectativa de vida 82 anos, 83 anos, assim, a média, Se isso é você muito quer ter difícil. filho e você tem tá por volta de 40 anos, tenha já, né? Senão você não vai Exatamente. ter, né? Se toca, Exata, né? exatamente. Existe um adiamento muito grande da maternidade por N razões e está tudo bem. Só precisa que a Uhum. mulher tenha informação para isso. Porque às vezes o que é que acontece? O problema em relação à fertilidade não é o útero, são os ovários. Porque é nos ovários que estão os folículos. E uma coisa interessantíssima que há pouco tempo a gente não sabia, e essa é uma informação maravilhosa, é que os seus folículos começaram a envelhecer, né? Não os seus folículos, mas a sua parte ovulatória começou a envelhecer quando a sua mãe estava na barriga da sua avó. Você vai dizer, não, calma, André, que loucura é essa? Poxa, Vou te André, explicar. peraí. Vou te explicar porque isso é complexo. Então, imagine o seguinte, sua avó está grávida da sua mãe. Ah, Quando a sua avó está grávida da sua mãe, a sua mãe já tem dentro da barriga da sua avó os óvulos que vão lhe originar. Então imagina que sua avó, mas vamos imaginar a sua situação. Quando sua mãe estava grávida, quando sua avó estava grávida da sua mãe, da sua mãe. a sua mãe já tinha ovário dentro da barriga da sua avó. E esses Caramba. ovários já sofreram a interferência das escolhas da sua avó. Então, isso tem uma importância tão grande, porque existem várias doenças que hoje em dia acontecem em pessoas jovens que não aconteciam antes, porque as avós de hoje têm uma vida mais sedentária, se alimentam de muitos alimentos industrializados, embutidos, enlatados, estão expostas a um estresse muito maior. Então, é muito engraçado que as pessoas dizem assim, nossa, essa geração agora é tão diferente, é uma geração que adoece muito, sim, porque as avós atuais, elas têm um perfil diferente. As nossas avós se alimentavam da comida rural, a comida que ela mesma plantava no terreno de casa, da galinha que tinha dentro de casa. Então, existe uma mudança muito grande do ponto de vista evolutivo e da qualidade dos folículos. Então, a gente tem visto hoje muitas mulheres jovens com menopausa, menopausa precoce, que é aquela que acontece antes dos 40 anos. E isso provavelmente está ligado a uma série de fatores, como sua mãe estava quando engravidou de você, se sua mãe foi uma adolescente que usava drogas, que fumava, que bebia, que não dormia. Então, existem muitos fatores genéticos e fatores que a gente chama de epigenéticos. Epigenética é o seguinte: o nosso estilo de vida e as nossas escolhas fazem com que os genes do nosso organismo eles liguem ou desliguem. Se você é sedentária, você liga alguns genes. Se você é uma pessoa que se alimenta bem, você liga outros genes. Então, eu até brinco com as minhas pacientes, olha, se você não quer ser uma grávida saudável por você, seja pelas duas gerações que estão na sua barriga, a dos seus filhos e a dos seus netos. Né? Isso é uma coisa importante que às vezes a pessoa diz, isso é besteira, isso aqui é uma coisa que vai me afetar. Não, isso afeta a sua prole e as suas gerações futuras. Que loucura isso, né? A medicina está É uma loucura. fascinante o mundo do conhecimento, né?
É verdade. Porque não se sabia disso há anos Há atrás. pouquíssimo tempo. E esse trabalho em relação às gerações, ele é de 7 anos do Reino Unido, um trabalho do King's College do Reino Unido, que começou a ver, eles acompanharam essas crianças e foram vendo as expressões. Então, por exemplo, se a mãe, durante a gestação, foi aquela mãe muito sedentária, que comeu muita bobeira, muito junk food, quando eles acompanharam essas crianças até a sua adolescência, viram que as crianças cujas mães se alimentaram errado tiveram mais chance de obesidade. As crianças que na adolescência, as mães, quando estavam grávidas, se alimentaram melhor, foram menos obesas, tiveram menos problemas de saúde. Então é muito importante o estilo de vida. E isso tem uma importância absurda para a menopausa. Porque o segredo da menopausa saudável são as escolhas que você fez enquanto você era jovem. Quando a mulher já está na menopausa, a gente só está apagando o incêndio, mas a gente pode fazer com que a mulher que está com 20 anos, 20 e poucos anos, ela tenha uma menopausa saudável se a gente começa a programar e a pensar nisso, nesses hábitos de vida agora, na adolescência. Então, isso é muito importante. E o que seria pensar na menopausa na adolescência? Que atitude seria? Ou que escolha Prim- seria feita? Perfeito. Primeira coisa, uma coisa que preserva muito os ovários da mulher e que é simples de fazer e ao mesmo tempo muito difícil, manter sono de qualidade. Uma coisa que as pessoas não entendem, mas a privação de sono é o maior fator estressor do organismo e principalmente do ovário feminino. Então, mulheres que não dormem não conseguem engravidar com facilidade, porque existem dois hormônios que controlam o processo de sono e vigília. É o cortisol e a melatonina. E o que é que acontece? A melatonina é um hormônio produzido por uma glândula que a gente tem aqui no cérebro, que chama pineal, e esse hormônio ele só é produzido na escuridão. O que acontece é que nós estamos aqui às 10, 11 horas da noite na tela do celular com essa luz azul, na tela do computador, assistindo televisão, com os LEDs de ar-condicionado, todos os LEDs do nosso organismo, isso tudo bloqueia para o nosso cérebro a percepção de que é noite, porque nos primórdios evolutivos, quando o sol quando tinha o pôr do sol, virava noite. E não existia aparelhos, então o homem produzia melatonina naturalmente, que é o hormônio que coloca essa glândula para dormir. E quando a melatonina descansa, ela faz com que vários hormônios sejam produzidos e vários órgãos sejam reparados. O que acontece é que privação de sono faz com que tenha muito estresse oxidativo no ovário e os óvulos envelhecem. Então, eu digo a toda paciente que quer engravidar, durma bem. Tem vários trabalhos mostrando que mulheres que não dormem não conseguem engravidar e que mesmo as que fazem técnicas de reprodução assistida de alta complexidade, como fertilização, se não tiver uma quantidade de melatonina muito boa dentro do ovário, não engravidam e não tem bons desfechos. Outra coisa importantíssima para a mulher adolescente que vai pensar na menopausa é envelhecer com boa massa muscular. Isso é tão importante porque é o seguinte, quando a mulher tem essa queda dos hormônios por volta dos 40 anos, que é onde começa realmente o declínio efetivo dos hormônios, existe uma sinalização para o corpo seguinte: se os hormônios estão caindo, é uma situação de urgência. Toda situação de urgência, o nosso metabolismo é muito inteligente. Ele diz: opa, preciso estocar energia. E a forma que o nosso organismo tem de estocar energia é aumentando um hormônio chamado insulina, que é o hormônio que pega o nosso alimento e estoca na forma de gordura visceral. E uma coisa importantíssima, os hormônios, eles funcionam assim. Você tem um hormônio, é como se fosse uma chave, e você precisa de uma fechadura para esse hormônio agir. Essa fechadura chama receptor hormonal. E aí, depois que essa chave se liga na fechadura, esse hormônio consegue fazer a função dele. O que acontece é que o local do corpo, o tecido do corpo da gente, que tem mais receptor para essa insulina agir, é músculo. Então, se você envelhece com uma boa massa muscular, você faz com que a sua insulina na menopausa não fique tão alta, porque ela tem onde agir. E aí você diminui o seu risco de doença cardiovascular. Então, é uma outra preocupação. Outra coisa importante é uma alimentação saudável. Uma alimentação, você já teve a oportunidade de entrevistar o Murilo Pereira, que é um gênio, um Sim. nutricionista maravilhoso, genial, que eu amo, foi meu professor de modulação intestinal. E o Murilo tem uma máxima que é assim: você precisa descascar mais e desembalar menos, que é, ou seja, comer alimentos naturais e não produtos alimentícios. Porque muitas vezes a gente está comendo um produto alimentício. O Uhum. pessoal diz assim: eu adoro comer chips de batata doce. Aí eu digo assim, pega o rótulo de um chips de batata doce.
Vê quanto tempo dura. 5 anos. Agora pega uma batata doce que você acabou de cozinhar e deixa fora da geladeira, vê quanto tempo isso dura. E aí você imagina que uma coisa é um alimento, uma coisa é um produto alimentício cheio de conservantes para poder durar 5 anos numa prateleira de supermercado. Então, um segredo para que você possa ter um envelhecimento saudável é faça melhores escolhas em relação à sua saúde, se alimente melhor, durma bem, tente praticar atividade física e ser menos sedentário. E uma coisa que é difícil nos dias atuais é tente modular o seu estresse, tente ser menos estressado. Difícil, né, no meio de uma pandemia, em tantas incertezas, enfim, mas é importante técnicas de meditação, de respiração, de controle de ansiedade, porque o cortisol, que é o grande hormônio de estresse, ele faz com que os ovários da mulher também envelheçam com mais frequência, então com mais facilidade. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação ao estresse. O estresse é o grande mal da humanidade e cada vez mais a medicina tem estudado o efeito do estresse no desenvolvimento de doenças. Desenvolvimento de doenças autoimunes, que aumentou de forma exponencial nesses últimos anos por conta do estresse. As alterações intestinais que o estresse provoca, o envelhecimento precoce, menopausas precoces em virtude do estresse. Então, assim, tem uma série de fatores que seriam dicas básicas para a gente envelhecer de forma saudável. Porque a gente não se prepara muito, quer dizer, vocês, essa geração de jovens médicos que nem você, que nem o doutor Túlio, enfim, várias pessoas dessa idade, alertam e dão oportunidade a mulheres mais jovens de fazer escolhas mais saudáveis, de ter conhecimento, porque a informação é uma moeda, né? Exato. Você tem a informação, você vai agir aquilo. Mas algumas gerações, como a minha, não sabiam disso, né? E aí a gente chega na menopausa e o cabelo cai e todo mundo só fala das rugas. E as rugas são as últimas coisas que você tem que se preocupar, porque você tem botox, tem preenchimento, tem plástica, tem 532 coisas, né? Que você pode fazer para diminuir as rugas. Mas a queda do cabelo, essas coisas, a unha quebradiça, essas coisas, você não tem muito como se defender. E esse é um detalhe ainda, vou lhe ser bem sincero, ainda é um detalhe muito pequeno. O grande problema da menopausa é que ela por si só não é uma doença, mas é um fator de risco para uma série de doenças. A menopausa é um fator de risco para a principal causa de morte na mulher, que é doenças cardiovasculares. AVC, infarto, teve aquela live com o Túlio. Túlio é meu amigo, maravilhosa aquela live que vocês fizeram. Então, o principal fator de risco para envelhecimento ou para morte por doenças cardiovasculares chama-se menopausa. Só para o pessoal que está nos assistindo ter uma ideia, antes da menopausa, para cada mulher que infarta, 7 homens infartam. Depois da menopausa, para cada homem são 3 mulheres. Então, duplica o risco cardiovascular depois da menopausa. E isso é muito preocupante, porque as pessoas não se preocupam com isso. E um outro detalhe, Leda, que é mais importante ainda, é que é o seguinte: o que é que vem na cabeça da mulher em menopausa? São os fogachos, aqueles calores insuportáveis daqui para cima que causa mal-estar. Então as mulheres às vezes são ficam assim. insuportáveis mesmo. E às vezes a mulher pensa o seguinte: eu não tenho fogacho, então minha menopausa está tranquila. Não, minha querida, infelizmente não. Seria muito bom se fosse assim. 20% das mulheres que estão na menopausa não têm fogachos. Porém, o estradiol, que é esse hormônio produzido pelo ovário da mulher, o grande hormônio feminino, ele tem um efeito no sistema cardiovascular, que eu vou tentar ilustrar aqui de uma forma bem explicativa, que é o seguinte: os vasos do corpo do homem e da mulher, imagina que isso aqui é um vaso sanguíneo. Quando você sofre um susto, uma ansiedade, um pico de estresse, você faz com que o coração aumente o bombeamento de sangue e esse sangue ele circula com maior velocidade. Se esse vaso aqui não tivesse uma capacidade de se adaptar a essas mudanças da frequência cardíaca, todos nós ficaríamos hipertensos e numa dessas vezes poderia ser que esse fluxo de sangue causasse um trombo e teríamos infarto e AVC. O que acontece é que o estradiol, esse hormônio ovariano, ele tem uma importância incrível, porque ele dá ao vaso uma capacidade de adaptação às mudanças de pressão. O termo médico para isso chama-se stiffness vascular, é uma capacidade adaptativa. Ele produz uma substância que chama óxido nítrico, que dilata o vaso. Então você teve um susto agora, o coração aumenta a frequência, vem uma onda aqui, ao invés de ele bater aqui, gera pressão, ele faz isso, ó.
e passa tranquilo e não te gera hipertensão. O que Que máquina acontece... bem feita, hein? Maravilhoso, né? O que acontece é que depois da menopausa, a quantidade de hormônio estradiol, esse hormônio que tem essa capacidade incrível, eu estou falando só de um órgão, que seria o sistema cardiovascular, né? De um sistema, de fazer essa adaptação, a quantidade de estradiol da mulher da menopausa é menor do que a do homem. Então, vê, o principal hormônio feminino, claro que ele Caramba. está presente nos dois. O estradiol está presente no homem e na mulher, mas em concentrações completamente distintas. Assim como outro tabu, a testosterona, que é um grande hormônio masculino, ele também está presente na mulher. Mas a perda do estradiol aumenta o risco cardiovascular. Um outro detalhe é que o estradiol ele tem uma importância belíssima no metabolismo ósseo. O que é que acontece? A nossa alimentação, se você consome fruta ou alimentos escuros, folhas escuras, o leite rico em cálcio, o estradiol é quem pega o cálcio da nossa dieta e coloca dentro do osso, para que o osso fique firme. Quando você não tem estradiol sendo produzido pelo ovário, você perde essa capacidade de colocar cálcio dentro do osso e a deficiência desse hormônio tira cálcio do osso e coloca na circulação. Então, cálcio na circulação aumenta o risco cardiovascular e cálcio fora do osso aumenta a chance de osteoporose. Então, veja que as pessoas às vezes estão preocupadas só com os calores e ainda pior, quem não tem calor acha que não tem problema nenhum estar na menopausa. E aí você tem as duas, e eu trouxe até essa estatística porque eu fiz questão de trazer. Morrem por ano, existe um aumento do risco de morte. A principal causa de morte feminina no Brasil é AVC infarto, responsável por 34,2%. O câncer de mama, que a gente vai puxar um gancho para falar da reposição hormonal, porque a única forma que você tem de fazer proteção cardiovascular e proteção contra a osteoporose na menopausa é através da reposição hormonal. Não existe nenhuma outra forma de fazer essa prevenção. Então, só para ter ideia em relação a risco de morte. O primeiro lugar de morte no Brasil na mulher, 34,2% infarto e AVC, que eu já comentei que aumenta risco na menopausa. A segunda causa de morte no Brasil são os cânceres, mas o percentual de mulheres que morrem por câncer de mama no trabalho de 2018 com a população brasileira, 2,8%. Se essa mulher tiver uma fratura do fêmur por conta de osteoporose, a chance de letalidade, a chance de morte por fratura do fêmur é 21,4%. Então, às vezes, a gente está Caramba! interpretando os dados de forma errada. Eu fiz questão de trazer É esses muito números mais para que perigoso, fique então, mais quebrar claro. o fêmur? Do que morrer por câncer de mama. É muito Meu mais Deus, eu perigoso nunca morrer de soube AVC. disso. Pois é. E por isso que eu quis trazer isso. Eu fiz questão de pegar os trabalhos de 2017, 18 e 19 com a população brasileira para trazer para a gente comentar na live. Por quê? O grande problema em relação à terapia hormonal é que a interpretação da terapia hormonal, como ela foi feita, especialmente pela veiculação e pelo público médico, foi incorreta. E isso gerou uma cancerofobia muito grande em relação à terapia hormonal que cerceia inúmeras mulheres de terem uma menopausa saudável através da reposição hormonal. E eu acho que essa é uma grande missão. Eu trabalho para uma empresa americana que tem uma representação aqui no Brasil, Sotopele, que é para terapia de reposição hormonal da mulher da menopausa. E eu, quando eu começo a minha aula, eu estava até dando aula esses dias, eu começo a minha aula me definindo como um grande entusiasta da terapia de reposição hormonal feminina. É uma das coisas que eu mais estudo, porque eu acho que o conhecimento ele é libertador. A ignorância é uma dádiva para quem ainda está nela, mas o conhecimento ele é libertador e, ao Muito mesmo tempo, melhor. ele é perturbador. Porque uma vez que você entende como é que funciona isso, você não consegue retroagir e não pensar da forma correta. E aí eu queria, se você me deixasse, até comentar algumas coisas para ilustrar esse cenário. Como foi que aconteceu? Meu pai é ginecologista e eu acompanhei isso muito de perto, porque antes de ser ginecologista, meu pai já era e eu acompanhava isso. Então, existiu em 1960, na década de 60, nos Estados Unidos, um pesquisador chamado Robert Wilson, ele começou a falar de reposição hormonal. E aí ele lançou um livro chamado At Any Age You Can Be Feminine Forever. Né? A qualquer idade você pode ser feminina para sempre. Era um livro que ele falava sobre reposição hormonal para as mulheres e para os médicos, dizendo o estradiol, esse grande hormônio produzido pelo ovário, é responsável pela manutenção da feminilidade feminina.
E aí começou-se nos Estados Unidos um boom de prescrição de terapia de reposição hormonal. Eu nem vou dizer terapia de reposição, vou dizer terapia de substituição. Por quê? Porque se você olhar no dicionário, reposição é o ato ou ação de devolver algo que existia e que não existe mais. E o que foi feito em relação à terapia de substituição hormonal foi que foi utilizado um hormônio de uma outra espécie. Olha, eu vou comentar aqui para as pessoas entenderem. O principal estudo para terapia de reposição hormonal e que gerou essa cancerofobia foi um estudo chamado Women's Health Initiative, um estudo de 2002, um estudo multicêntrico envolvendo os vários centros, mas que o recrutamento de pacientes foi complicado. Eram mulheres de 50 a 79 anos, obesas com risco cardiovascular, sedentárias, que já tinham risco por si só de desenvolver doença, e foi prescrito para essas mulheres uma medicação que chama-se Premarin. Muitas pessoas acham que Premarin era o nome comercial, mas Premarin é um acrônimo do inglês que quer dizer Pregnant Mare Urine, urinoterapia de égua prenha. Então, o que foi dado para as mulheres não era hormônio feminino, era hormônio de égua grávida. E, obviamente, por razões que a gente não precisa nem comentar, um hormônio de égua dado para uma mulher não vai ter um desfecho positivo. Eu até brinco em aula, digo que era a mesma coisa de você, Deus o livre, sofrer um acidente e você chegar no hemocentro e dizer assim, olha, qual é o seu tipo de sangue? A positivo. Perfeito, nós não temos seu sangue, mas tem um cavalinho ali que está andando no jardim, eu vou pegar ali o sangue dele, é A positivo, e a gente coloca em você. Então, veja só como esses dados foram mal interpretados. Você pegou um hormônio de uma outra espécie e é muito engraçado, porque só existe, dentre os inúmeros hormônios que existiam nessa composição, nesse preparado farmacológico, só dentre os 17 que foram identificados, só 2 desses 17 hormônios de égua tem na espécie humana. Os outros 15 não existem na espécie humana, ou seja, nós não temos fechadura para receber esse tipo de chave. Então, era como se você quisesse abrir o organismo da mulher ao invés de uma chave com um pé de macaco, ou dando tapa, ou quebrando a porta. Então, isso por si só já seria um motivo de um viés do trabalho científico. Será que essas mulheres não aumentaram a chance de câncer porque ela está usando um hormônio de uma outra espécie? E isso foi comprovado nos estudos seguintes. Mas antes disso, então, em 2002 foi esse primeiro trabalho americano. Ao mesmo tempo, na Europa, um outro trabalho com 1 milhão de mulheres também, usando os mesmos hormônios, chegou às mesmas conclusões. Hormônio causa câncer de mama. Mais de 16 mil cânceres de mama induzidos por hormônio nessas 1 milhão de mulheres europeias estudadas. E isso foi publicado em um outro grande revista científica. E aí, para piorar isso tudo, então, estou falando de um trabalho nos Estados Unidos em 2002, um grande trabalho na Europa com mais de 1 milhão de mulheres em 2003, e aí no ano de 2007, o maior jornal médico, New England Journal of Medicine, publicou um trabalho com a seguinte estatística. O gráfico era o seguinte: dos anos 1980 até 2002, quando saiu esse trabalho americano, houve um aumento da prescrição de hormônio e um aumento proporcional de câncer de mama. Quando esse trabalho saiu em 2002, obviamente o Jornal Nacional, eu lembro como se fosse hoje, Fátima Bernardes dando essa notícia, porque eu estava na mesa com meu pai, esse fato me marcou, hormônio da câncer. O consultório do meu pai esvaziou, porque ele trabalhava com reposição hormonal, e as mulheres dizem, doutor, o senhor está me dando aquele remédio que Fátima Bernardes disse que dá câncer? Então isso foi um grande motivo de queda. E aí esse mesmo trabalho mostrou isso, ó, de 1980 a 2002, aumentou a prescrição de hormônio, aumentou a incidência de câncer. De 2002 a 2006, onde esse trabalho finalizou, houve uma queda da prescrição e uma queda de câncer de mama. Então, conclusão do trabalho, o hormônio da câncer. Mas estávamos falando de hormônio de égua. E aí, mais recentemente, em 2012, 2017, uma outra revista americana importantíssima, que chama Climateric, mostrou que a reposição hormonal, e aí sim reposição e não substituição, a reposição de hormônios que se encaixem perfeitamente no corpo da mulher, isso nos Estados Unidos eles chamam de hormônios bioidênticos. Aqui no Brasil a gente não pode usar essa nomenclatura. Ah, não? Gente não pode, o Conselho Federal de Medicina não permite. Então aqui no Brasil a gente chama de hormônios que apresentam a estrutura química e molecular semelhante ao hormônio original.
é o eufemismo para hormônios bioidênticos. Ou seja, é um hormônio que se encaixa de forma perfeita no receptor, tal qual o nosso hormônio natural. Mas é um hormônio quimicamente produzido em laboratório. Não é um hormônio natural, é um hormônio sintético com estrutura semelhante ao natural. Esse trabalho científico publicado em 2017 mostra que esse tipo de hormônio ele diminui a chance de câncer de mama, previne contra a osteoporose e melhora a qualidade de vida da mulher. O problema é que muitas pessoas pararam o conhecimento ali em 2002. Estamos falando aí de 2 décadas de conhecimento atrasado. E aí estão replicando esse mesmo conhecimento de que o hormônio da câncer de mama é o hormônio da câncer de mama. Há 2 semanas eu estava assistindo uma aula, Lida, de uma pesquisadora americana, que eu sou já ouvi fãzaço isso. dela. Que o hormônio dá câncer, que tem que parar, não pode passar 10 anos fazendo reposição hormonal, porque não sei o quê. Já cansei de ouvir isso. Mas Isso nunca parei, não, com a reposição hormonal, porque Graças a Deus. aqueles calores ninguém merece. Sinto muito, mas ninguém merece. E fora a É produtividade insuportável mental, aquilo. a produtividade mental, o rendimento, a cognição, a Claro. memória, isso tudo, né? Mas continua o que você estava falando. Não, deixa eu só lembrar onde foi que eu parei aqui. Você parou quando... Bom, falou que Ah, dava câncer de mama, não dá o câncer isso. de mama. Parou-se isso tudo. Então, eu estava comentando que eu estava assistindo uma aula de uma pesquisadora americana que só estuda hormonioterapia e uma coisa que é muito interessante, que é muito negligenciado. O que é que acontece? Os hormônios, pela via oral, que é a terapia hormonal mais convencional feita no Brasil, ela passa pelo fígado. E o fígado é um órgão que faz o que a gente chama, do ponto de vista médio, de detoxificação. Traduzindo em miúdos, é pegar as toxinas presentes nesse componente, seja a pílula, ou seja a exposição a toxinas ambientais, a metal pesado, que a gente usa aerosol, mulher usa maquiagem com metal pesado, enfim, isso tudo. O fígado tem uma capacidade de pegar essas toxinas, neutralizar e eliminar isso, através de uma série de reações no fígado. Perfeito. Quando você toma hormônio pela boca, pela via oral, você já desequilibra esse funcionamento, porque você sobrecarrega muito o fígado. Então, idealmente, nos Estados Unidos eles fazem muito isso, aqui no Brasil a gente tem cada vez feito mais, a gente tem tentado fugir da via oral para fazer terapia de reposição hormonal feminina. Então, a via transdérmica, a via de implantes subdérmicos, enfim, várias vias que estão em pesquisa, tem um efeito mais positivo no organismo da mulher por não passarem através desse metabolismo hepático. Um outro detalhe muito importante, depois que a gente passa, que esses hormônios eles passam pelo fígado, eles vão ser, depois desse metabolismo inicial pelo fígado, ele cai no intestino. E existem umas bactérias no intestino que tem um tipo de enzima, eu vou dizer o nome, que chama beta-glucuronidase. Eu sei que tem muitos médicos que estão aqui nos assistindo. Então, essa enzima, ela pega esse estrogênio que acabou de passar pelo fígado e ela tem 2 funções. Se a mulher tem muito dessa enzima, e aí como é que eu tenho muito ou pouco dessa enzima? A depender do tipo de flora intestinal que você tem. E como é que eu faço isso? A depender do tipo de alimentação e do seu estilo de vida. Então, se você come muita porcaria, você tem muita bactéria que se alimenta de porcaria. Se você come muito bem, você tem muita bactéria que se alimenta muito bem. Então, existe uma necessidade de uma proporção adequada entre 2 tipos de bactérias, Firmicutes e Bacteroidetes, que vão determinar com a quantidade de expressão dessa enzima. Qual é a importância disso para a reposição hormonal e até fora da reposição hormonal, pela vida da mulher? Então, se você tem muita bactéria que produz essa enzima que eu chamei a beta-glicuronidase, você pega esses hormônios e você desconjuga esses hormônios e permite que esse hormônio caia na circulação. Ele não é eliminado, ele volta para a circulação. Então, às vezes, se você tem um fígado que não funciona bem e um intestino que não funciona bem, você pode sim aumentar a sua chance de câncer de mama, mesmo sem reposição hormonal, só com os seus próprios hormônios que são circulados e não são eliminados. Então, veja que quando a gente fala de reposição hormonal, não é apenas dar um hormônio, passar um gel ou colocar um implante. É favorecer com que você tenha um estilo de vida para que seu fígado funcione bem, seu intestino funcione bem, porque isso tem uma importância imensa. Da mesma forma, se seu intestino tem muito pouco dessa bactéria, você não desconjuga e não reaproveita nada do hormônio. Todo esse hormônio passa e ele é eliminado
nas fezes. E aí é aquele tipo de paciente que começa uma reposição e os sintomas não melhoram. Aumenta a dose e os sintomas não melhoram. Triplica a dose e os sintomas não melhoram. O seu corpo apenas passa direto, não elimina. Ou ele elimina tudo, ele não absorve nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação à reposição hormonal, porque assim, o hormônio ele é maravilhoso, os hormônios eles trabalham a favor da vida desde que muito bem indicados para quem precisa, para quem pode utilizar na dose certa, pelo período certo. Uma coisa muito importante ainda em relação à reposição, que você acabou de comentar, é o seguinte: existia até 2018 aqui no Brasil essa máxima de que reposição hormonal só poderia ser feito por até 10 anos. Eu até brinco, era assim, ó, é igual dar um pirulito para uma criança. Quando ele está adorando, está bom, me devolve. Você está ótimo, agora está na hora de ficar ruim. Já passou 10 anos, você tem que ficar péssimo, agora voltar a ter calor, ressecamento vaginal, mal cognição, falha de memória. Graças a Deus, em 2018, a Sociedade Brasileira de Climatério, junto com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, as duas eu também faço parte, o que é que aconteceu foi visto que não existe mais tempo limite para uso. Ou seja, você começa a utilizar, mas você não tem tempo para parar. Uhum. Porém, essa paciente precisa ser reavaliada todo ano para olhar se a utilização de reposição hormonal, os benefícios continuam superando os riscos. Porque pode ser que no meio do caminho a mulher engorde 30 quilos. E aí, para a mulher obesa, talvez não seja melhor fazer reposição nesse momento. Então, tem que modular o intestino dela, ajudá-la a perder peso para fazer a reposição hormonal. Então, precisa ser reavaliado esse risco ano a ano. Porém, existe uma coisa muito importante que chama-se janela de oportunidade ou janela terapêutica para início. O que é isso? Existe um intervalo entre a menopausa, entre a última menstruação da mulher e o início da reposição hormonal. E porque fora dessa janela, talvez os benefícios sejam inferiores aos riscos. Qual é essa janela? 10 anos. No Brasil, alguns trabalhos na França mostram até 16 anos. E por que isso que é mais importante? Porque esse número cabalístico de 10 anos. A gente volta para aquele exemplo que eu dei. Imagina mais uma vez o seu vaso. O vaso está aqui, lembra que o estradiol tinha capacidade de fazer essas mudanças adaptativas. Porém, se a mulher passou 10 anos sem fazer reposição hormonal, ou seja, não produz mais estradiol, o ovário pifou na menopausa, parou de produzir hormônio, o vaso começou a enferrujar. Imagina um carro que você deixou na garagem 10 anos sem usar. Esse vaso, ele começou a enferrujar. 10 anos depois, aí você diz assim, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar aquele meu Fusquinha aqui, 1950, e vou colocar um motor de Ferrari nele. É a reposição hormonal. E aí você não tem mais capacidade adaptativa, porque você enferrujou seus vasos. Então, se você entra com o hormônio nesse momento, depois desse prazo de 10 anos, é colocar o motor de Ferrari em um Fusca, ele não vai aguentar. E aí, como o vaso não vai ter essa capacidade adaptativa, você pode, com a reposição hormonal, aumentar o risco de doenças cardiovasculares, por sobrecarregar um sistema que passou 10 anos enferrujado. Então a gente tem esse Caramba. prazo. É interessante, né, entender por que é que esses números, eu sou um estudioso, assim, eu adoro pesquisar, eu não me contento com dados prontos. 10 anos, tá? Por que 10 anos? Porque 10 anos é o tempo que leva para o envelhecimento do vaso. E isso faz muito sentido. Então, a gente precisa entender que reposição hormonal é importantíssima, ela deve ser, sim, oferecida para as mulheres que não tenham contraindicação para fazer, explicado dos riscos e benefícios, entendido que não é só tomar o hormônio, é cuidar do estresse, é fazer atividade física, é se alimentar bem, é dormir no intervalo certo, isso tudo faz parte de uma estratégia de terapia de reposição hormonal, porque às vezes as pessoas ficam assim, bitoladas a tomar o comprimido, e não é só isso que faz uma reposição hormonal da menopausa ser bem feita. Agora, quando você está na menopausa, está fazendo a reposição hormonal, você está correndo risco de ainda de ter câncer, quer dizer, risco de ter câncer, todo mundo que está vivo corre risco, né? Também Com certeza. não é uma característica de quem está fazendo a reposição hormonal, né? Exato. A reposição hormonal com hormônios sintéticos aumenta em 1,26% mais ou menos a chance de câncer de mama. Então vamos imaginar, de 100 Mas a gente não mulheres, usa os bioidênticos? isso, mas ainda tem muitas pessoas que não utilizam, que ainda usam os hormônios sintéticos, inclusive os hormônios de égua. Infelizmente ainda são prescritos por muitas Ah, mulheres. é? Infelizmente.
Ah, não acabou isso? Infelizmente ainda não. E no Sistema Único de Saúde a gente não tem disponível os hormônios que têm estrutura molecular semelhante aos naturalmente produzidos pelo ovário. Vou ser No politicamente SUS correto aqui. não tem os bioidênticos? Infelizmente não. A gente só dispõe dos hormônios sintéticos. E aí eu vou dizer uma coisa, para não também criar uma cancerofobia desnecessária. Imagine de ponto de vista numérico. De 100 mulheres que estão na menopausa sem utilizar a reposição hormonal, duas vão ter câncer. Essa é mais ou menos a estatística. 2% das mulheres, por estarem na menopausa, vão ter câncer. Quando a gente tem esse aumento de 1,26%, vamos imaginar um outro cenário. De outras 100 mulheres que estão na menopausa usando reposição hormonal, 3 vão ter câncer. Eu sei que um caso de câncer é muito ruim para quem tiver câncer, para essa pessoa é 100%, mas só para vocês terem ideia e não criarem um medo muito grande. Um trabalho muito recente de uma revista americana, agora 2017 ou 2018, eu não lembro, ele mostra que o consumo de bebida alcoólica, uma taça de bebida alcoólica por dia, aumenta o risco de câncer de mama muito mais do que a terapia de reposição hormonal. E eu nunca vi nenhuma garrafa de vinho dizendo, cuidado ao ingerir essa bebida, pois ela aumenta a sua chance de câncer de mama mais do que a reposição hormonal. Nunca vi até hoje. Por que que isso acontece? Eu também fui atrás de sério que tomar uma taçazinha de vinho aumenta a chance de câncer de mama do ponto de vista percentual, sim. Por quê? As mesmas enzimas do fígado que metabolizam os hormônios são as mesmas que metabolizam o álcool. Então, se você está usando essas enzimas para metabolizar a sua taça de vinho, você está deixando com que ela não metabolize adequadamente o estrogênio. E aí você aumenta a recirculação do estrogênio, potencializando o seu aumento do risco de câncer de mama. Então, assim, é um detalhe muito grande. A gente precisa dar as condições, que as pessoas criaram a cancerofobia, um medo muito grande, e fizeram um raciocínio linear, que o hormônio dá câncer. Não é. Se o hormônio desse câncer, quem mais teria câncer de mama seriam adolescentes, que estão no pico de produção de hormônio de estrogênio. Se a gente fosse fazer um raciocínio linear também. Se fosse só hormônio câncer, quem mais teria câncer seriam meninas de 17, 18, 19 anos. E não é Você assim. acha que a mulher na menopausa deve repor testosterona? Existe sim. Em 2019, em setembro de 2019, saiu o Consenso Global para a Reposição de Testosterona na Mulher. Foram várias sociedades no mundo inteiro, sociedade americana, europeia, australiana, que participaram, e eles colocaram que, infelizmente, foi muito limitado a utilização, mas na prática ela é bem real. Eles colocaram que deveria ser orientado para as pacientes fazer reposição hormonal de testosterona, aquelas mulheres que apresentassem desejo sexual hipoativo, traduzindo a preguiça de começar a relação sexual. Mas não foi abordado os efeitos positivíssimos que a testosterona tem no metabolismo ósseo, na saúde e proteção cardiovascular, no cérebro. Mas, enfim, as mulheres na menopausa, de modo geral, pela deficiência hormonal, vão sim apresentar uma libido menor, um desejo sexual menor e um desejo de iniciar a relação sexual também menor. Então, pelo consenso, para essas mulheres deve sim ser oferecido a terapia de reposição hormonal em doses que tragam de volta para a fisiologia hormonal, para os níveis que a mulher tinha antes da menopausa. Mas há Mas, clínicos, por exemplo, endocrinologistas, etc., que são contra essa utilização da testosterona, por exato. conta de engrossamento da voz, É. coisas do Isso, gênero. isso pode acontecer, Leda, mas assim, em doses fisiológicas é muito baixo, menos de 2%. Só para você ter ideia, o próprio tabagismo ou a própria esofagite de refluxo, ela tem uma chance de engrossar a voz da mulher mais do que a própria testosterona em doses fisiológicas. O que acontece é que se você está A utilizando, esofagite pode alterar a voz da mulher? pode, sim, porque causa lesão nas cordas vocais o tempo inteiro, né? Você fica com esofagite de refluxo, isso pode engrossar como um mecanismo de defesa do organismo, você engrossa a corda vocal. Um Que calo nas loucura, né? um calo nas cordas vocais em quem conversa muito deixa a voz mais grossa. Então, existem vários outros fatores, mas o que não deve ser prescrito para as mulheres é o uso de testosterona na forma de anabolizante. E isso realmente é totalmente contraindicado. E aí vou te mostrar, porque existe uma diferença muito grande. Às vezes, as pessoas, quando estudam hormônio, quando falam de hormônio, eles colocam tudo num saco só.
Então, testosterona é uma coisa, mas existem vários sais de testosterona. Você tem cipionato de testosterona, você tem a marcenolona, você tem a oxandrolona, existem vários sais. O que seria um sal de testosterona? Imagina que esses 4 dedos aqui é a testosterona produzida pelo ovário da mulher e pela suprarrenal. Quando você pega um sal de testosterona, você pega essa molécula e adiciona um radical. Então imagina que isso aqui é um sal de testosterona. Quando isso aqui vai se ligar lá naquela fechadura, naquele receptor, ele se liga assim, ó. Então, essas pernas soltas, elas causam muito efeito colateral. A testosterona é um hormônio que ele se liga no receptor e sai mais ou menos a cada 16, 18 horas. Quando você está usando um anabolizante, às vezes isso passa 2 semanas estimulando a testosterona ali. Então, realmente, fazer o uso de anabolizante tem um risco de engrossar a voz, de aumentar o clitóris, enfim, uma série de coisas que, sim, isso é totalmente contraindicado, isso é muito ruim para a saúde da mulher. Mas a reposição da testosterona, e não de sais de testosterona, ela é benéfica e ela é protetora para a saúde da mulher, em doses fisiológicas. O segredo da reposição hormonal é assim: você precisa descobrir qual a menor dose que controla a maior parte dos sintomas e deixa a mulher saudável. Esse é o segredo da reposição hormonal. Por isso que é muito personalizado a reposição hormonal. Não existe uma dose padrão. Cada mulher vai ter uma demanda diferente, vai ter uma dose que é personalizada para ela. Então, isso nos Estados Unidos é muito interessante. Essa empresa Sotopele que eu trabalho, existe uma plataforma de cálculo, que os Estados Unidos eles têm mais de 30 anos de reposição hormonal na forma de implantes subdérmicos. Então, existe uma plataforma de cálculo que se aproxima, você coloca os exames da paciente, os fatores de risco, quais são as queixas dela e ele traduz, é uma plataforma que traduz. Para a Leda vai ser uma dose mais ou menos de 7 miligramas de estradiol e tantos miligramas de testosterona. Então, a gente tem uma chance de erro menor quando a gente personaliza a terapia de reposição hormonal. E a melatonina, vale a reposição da melatonina? Sem sombra de dúvida, eu sou um grande fã. Para você ter ideia, minha filha de 2 anos, minha filha vai fazer 4 anos, ela usa melatonina desde os 2 anos. Eu fico brincando que eu estou protegendo os ovários dela já, que eu quero ser avô. Então, Caramba! como a melatonina é um grande hormônio antioxidante para o ovário e para o organismo como um todo, eu estudo muito melatonina, que eu tenho cursos para algumas doenças, eu tenho um curso online para síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença que acomete 2 em cada 10 mulheres em idade fértil, e a melatonina é um dos principais hormônios para diminuir a toxicidade dentro do ovário. Então, sim, porque a melatonina ela coloca a pineal para dormir, e quando a pineal está dormindo, você produz 3 importantíssimos hormônios que são fundamentais para o dia seguinte. Então, só para ter ideia, Leda, aqui, eu sei que já está chegando no fim, se você quiser, você me pare, que eu falo muito, como deu para notar. Mas o que acontece é o seguinte: por volta das 8 horas da noite, 8, 9 horas, a nossa pineal começa a produzir a melatonina, desde que o cortisol, aquele hormônio do estresse, ele tenha caído. Então, às vezes, ó, você fez atividade física ali 7, 8 horas da noite, você já deu um pico de cortisol, a melatonina cai. Então, o segredo é parar de fazer atividade física até as 16, 17 horas, senão você começa a atrapalhar um pouco o sono. Mas maravilhoso, seu cortisol está baixo, sua melatonina começou a ser produzida ali 8 horas da noite, 8, 9 horas, se você não estiver exposto a essas telas, à televisão, aos LEDs, como a gente já comentou, especialmente luz azul. Você começa a produzir melatonina. A melatonina tem um pico de produção entre 3 e 4 horas da manhã. Então é fundamental que ocorra esse pico. Existe uma coisa muito comum da mulher da climatéria, da menopausa, que é um despertar no meio da madrugada, sem ter nem para quê. Dá 3, 4 horas assim, pronto. É deficiência de melatonina, porque é o horário de pico. Se não está em pico, a pineal não dorme, você desperta. E a mulher, ai que saco, toda madrugada eu olho o relógio, é 2h59, é 3h02, é 3h04. Parece um relógio e é assim, é o nosso relógio biológico, você não está produzindo Mas aí o que melatonina. você faz? Você toma melatonina às 3 da manhã ou toma às 10 da noite, às 11 da Tem que noite? tomar. Se você tomar melatonina 3 da manhã, no outro dia você acorda com uma sonolência, uma ressaca e seu dia fica totalmente improdutivo. A melatonina ela só pode ser usada de forma exógena até 11 horas da noite. Passou das 11, não toma mais. Eu tomo melatonina diária faz mais de 7 anos, mas às vezes eu passo do horário 11 e ai, perdi a hora. Perdi, porque senão isso atrapalha Mas se a você, sua por exemplo, se produção. você tomar melatonina
às 10h40 da noite e for dormir à 1 da manhã, Então, o grande segredo pode ou não? pode, mas na prática essa situação não vai acontecer desde que você dê as condições para o seu corpo. Eu vou te mostrar qual é o meu ritual. Dá 9h40, 10, tomei aquele banhozinho, tomo a melatonina, apago tudo, deixo o celular no banheiro, fora do quarto, não tem uma luz no meu quarto. Quando eu vou para o hotel, eu levo até aquelas fitas isolante preta para colocar nos LEDs. Isso aprendi com o Ítalo Rachid, sou bem psicopata com isso também, coloquem tudo. E aí deixo lá para não ter a estímulo da melatonina. E aí eu passo para dormir. E aí existem várias coisas que você ajuda, técnicas de respiração, coisas simples. Ó. Você respira contando até 8 e expira contando até 4. Isso chama-se respiração carotídea. Então você e expira até 4. Isso baixa a sua frequência cardíaca e diminui. Isso é uma técnica de meditação oriental. Então, isso faz com que sua cabeça, os pensamentos vão diminuindo na sua cabeça. A melatonina, dentro de um cenário desse, que a gente sabe, a gente que tem a cabeça a mil, né? Eu vou deitar para dormir, a cabeça está fazendo a agenda dos 2 próximos Tá anos. agindo. Passa 2 anos fazendo a agenda. Então, esse tipo de respiração ajuda muito a própria melatonina, mas o principal, luz escura. Se você deixa todo o quarto todo escuro, sem luz, se você deixa tudo isso, você dá as condições para a melatonina que você tomou, junto com a melatonina que vai ser produzida, colocar a sua pineal para dormir. E aí você dorme. E aí uma coisa importante, como eu comentando. Então, imaginou, tomou sua melatonina ou apenas dormiu com a luz apagada. Você vai ter uma produção de melatonina que é progressiva e crescente ao longo da noite, tem um pico entre 3 e 4 horas da madrugada, e esse pico é fundamental, porque existem 3 outros hormônios, a testosterona, o GH, que é o hormônio do crescimento, e é o hormônio que na vida adulta tem a função de reparo tecidual e de dano celular, e o cortisol. Então, testosterona, cortisol e GH, eles são produzidos nessa madrugada para serem liberados na manhã do dia seguinte, quando você acorda. Então, assim, uma coisa muito comum, as pessoas dizem, mas eu durmo super bem, eu durmo 10 horas por dia. Eu durmo das 4 da manhã às 4 da tarde ou às 2 da tarde. Não, querida, se você não dorme dentro dessa janela entre 11 da noite e 4 da manhã, não adianta você ter quantidade de horas dormido, porque se você fugiu a essa produção de melatonina em pico entre 1 e 4 da manhã, você não tem a produção dos hormônios de reparo tecidual. E aí Peraí, é muito então entre 1 e 4 da manhã você tem que estar dormindo. idealmente Tá. assim, E aí você não acorda às 4 da manhã, ligou uma chave, você fala, oi, é 4 da manhã. Você toma melatonina de novo? não, 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 não. Aí você vai só Toma Stilnox, tentando, então? pelo amor de Deus, também não. E aí Faz você o quê? passou das 4, você tenta ficar na respiração e tenta colocar e tenta dormir espontaneamente, porque senão isso compromete a sua disposição no dia seguinte. Porque se você teve essa produção normal, é claro que, lembra, a melatonina não é um Stilnox, não é um tarja preta. Não vai ser no primeira noite, que tem várias pacientes assim, mas eu tomei Sim, tem que melatonina ser hoje e não cai no paciente com a sono. melatonina, né? Tomei e não dormi. Calma, ele não é, ele é um hormônio que coloca a pineal para dormir, mas você tem que dar as condições. Ele não desliga seu cérebro, como os tarja preta fazem. Então, às vezes, você precisa de 15 dias, 20 dias, um mês, tem que controlar o estresse, a ansiedade. Então, são vários fatores. Mas se você tiver uma noite de sono equilibrada, na hora que você despertar ali por volta 6, 7, o ideal é que a gente desperte com a luz natural. Os raios de luz solar, eles são capazes de sensibilizar aqui os neuroreceptores que a gente tem acima e fazer com que a retina diga à melatonina, ei, tá bom, viu? Agora é hora de liberar o cortisol, vamos acordar que é na hora de trabalhar. Então esses hormônios, eles se contrarregulam durante a noite inteira e é fundamental. Isso é tão verdade, Leda, que se você dormir fora dessa janela, você pode ver, com o tempo que a gente podia sair para a festa, você ia para uma festa, chegava 3 da manhã, deitava para dormir no final de semana, acordava 3 da tarde. Na hora que levantava às 3, você tinha aquela percepção que tinha sido atropelado por 2 caminhões, estava exausta, morta, cansada, porque você não produziu os hormônios reguladores. E uma coisa importantíssima Mas aqui, aí é uma condenação, né? Quer dizer, nunca mais a gente vai sair à noite para não, jantar, o para cair segredo na é esse, vida, né? assim. O, se- o segredo é que a gente precisa balancear, não dá para ser sempre nem nunca. E aquela história, o conhecimento é moeda, e você usa essa moeda como você quiser. Mas é importante, porque, por exemplo, às vezes é uma mulher que está tentando engravidar.
E aí ela não engravida porque ela trabalha à noite. Eu não estou dizendo que você vai trabalhar à noite, você vai pedir sua carteira para alguém lhe demitir porque você precisa engravidar. Mas se você puder trocar de turno ou não dar plantão todas as noites, ou não trabalhar todas as noites, você ajuda seu organismo a funcionar. Então, a gente precisa desse conhecimento, usar o conhecimento e tentar fazer o máximo Então, a possível mulher que dentro da quer necessidade. engravidar e que está na hora de engravidar, ela tem que dormir entre Precisa. 11 e não sei o que lá. No mínimo entre 11 e 5 da manhã, assim, no mínimo, para que o ovário possa funcionar de forma adequada. São Muito coisas bom. assim bem simples, mas que fazem uma diferença Mas muito aí grande. entra, aí a mulher que está na menopausa, que não vai engravidar mesmo, ela pode dormir mais tarde. Pode, mas aí, pode um É pouquinho, porque mas eu aí gosto de lembra, dormir à 1 da manhã, então estou tentando puxar a você brasa para tá, minha sardinha. quem disso usa, disso cuida, né? Por favor, torça os dados um pouquinho para me favorecer. Né? Não é? Porque, poxa, 11 da É, noite é muito cedo. mas aí é mais interessante, eu sei, e existe uma coisa muito engraçada. Muitas pessoas dizem assim, mas eu sou noturno. Não, você não é noturno. Você condicionou seu organismo a funcionar fazendo hora extra no período noturno. Você Eu não é funciono muito noturno. melhor à noite. Todo mundo, você condicionou seu organismo a funcionar melhor à noite, mas não tem Muito. Mas como, faz porque uma diferença absurda. Eu é, de manhã fico burra durante muitas horas. mas se começar a fazer essa inversão daqui a uns 6 meses, um ano, vai estar maravilhosa pela manhã. Mas é difícil, é um processo, porque o nosso organismo é o seguinte, ele se adapta a qualquer coisa que você fizer continuada. Se você quiser inverter, é aquela coisa, você sai do Brasil e vai para um fuso horário na China de 12, 14 horas, depois de um tempo seu corpo começa a funcionar, de manhã quando era noite e noite quando era de manhã. E aí ele aprende a funcionar dessa nova forma, mas não quer dizer que seja o mais fisiológico para você, que nasceu no Brasil e passou a vida inteira no Brasil. Mas o corpo vai dar conta. É, você vai se adaptar. Se Mas adapta, se o que me adapta. preocupa nessa questão da menopausa também é a quantidade de gente tomando remédio para dormir. Demais. Exatamente porque acorda, ou porque tem dificuldade de pegar no sono, ou porque Isso, tem dificuldade de continuidade do sono. é verdade. E aí vou dizer algumas dicas simples para quem está aqui nos acompanhando. A melatonina, ela vem de um outro hormônio que chama serotonina, que é o hormônio do bem-estar e o hormônio da felicidade. A serotonina tem uma produção de 80 a 90% no intestino, a partir de um outro precursor que chama triptofano, que é rico na banana, é rico no cacau, enfim. Então, existem vários alimentos que podem ajudar. O cacau, o chocolate, que tem muito cacau, 70%, 80%, junto com banana, são excelentes fontes de triptofano. Ou às vezes a gente pode, para tentar desmamar desses hormônios tarja preta, dessas medicações tarja preta, você pode utilizar, fazer mão do hidroxitriptofano. Por quê? A sequência é assim, do ponto de vista metabólico. Você tem o triptofano no intestino, ele vem aqui para o cérebro, vira o 5-hidroxitriptofano. Esse 5-hidroxitriptofano vira serotonina, que é o hormônio do bem-estar, a serotonina vira melatonina. E aí, olha que coisa engraçada, condicionou-se a gente tem uma mania muito grande de querer remédio para tratar. As pessoas dizem assim, ai, doutor, tem que mudar estilo de vida, tem que comer melhor, não tem um remedinho, não. As pessoas não querem se tratar, todo mundo quer ser tratado. Então, todo mundo quer a cápsula da beleza, a pílula da longevidade, e ninguém quer fazer e dar as condições para que o organismo envelheça de forma saudável, né? Isso, infelizmente, é uma realidade. Muitas pessoas não têm essa condição, essa consciência. Então, a gente precisa, aí olha o que é que acontece, as pessoas ficam, e isso aqui funciona, por exemplo, para ansiedade e para depressão também. As pessoas preferem tomar uma classificação de medicação que chama inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que vira melatonina. Então, você toma uma medicação para você gastar pouco serotonina, ao invés de você dar condições do corpo produzir mais serotonina. Não, não é meio assim, é um contrassenso. Se você parar para estudar do ponto de vista biológico, é muito mais interessante você oferecer através de uma alimentação saudável, através, às vezes, de probióticos para fazer com que seu intestino produza mais triptofano e você consiga dormir mais através da produção de serotonina e melatonina, do que tomar um remédio para o sono.
Mas tomar um remédio para induzir o sono é mais fácil. Você vai lá, É toma um mais remédio e fácil. apaga. Então, assim, não estou dizendo que não possa, porque a privação de sono é o principal fator estressor e ligado à doença. Então, se você não dorme de jeito nenhum, é menos ruim tomar uma medicação que ele coloca para dormir do que você passar a noite inteira acordado. Então, o que eu quero trazer para as pessoas é assim, a gente precisa, em algum momento da sua vida, parar e se esforçar para dar as condições do seu organismo funcionar bem. Em algum momento a gente precisa A gente tem que se desmamar, né? comprometer com a nossa saúde, né? Eu sei protagonizar A a sua gente não saúde. quer, não quer ser protagonista, a gente quer uma coisa que Isso. resolva para a gente. É Né? sempre isso. Eu passo o meu problema para você, você me dá uma medicação para dormir. Vou terceirizar o meu problema, é este. Resolva ele para mim. Então, eu digo a minhas pacientes: olha, toda doença, toda paciente que chega no meu consultório, eu explico, eu adoro fazer essas lives, porque eu faço exatamente uma live durante a minha consulta. E eu digo à minha paciente: é o seguinte, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para lhe dar, qualquer que seja a doença, sempre essa. Doutor, então, qual é a boa notícia? Que o tratamento só depende da senhora. E qual é a má notícia? É que ele só depende da senhora também, porque não depende de mim, eu não consigo, né? Eu não consigo comer por você, eu não consigo dormir por você, eu não consigo ir para academia por você. Então, assim, eu não consigo me comprometer com a sua saúde como eu me comprometo com a minha. Então, assim, é a opção. E o conhecimento, ele é libertador, porque o que acontece é que, às vezes, não é dito para a paciente que ela tem condições de, sem medicação, resolver o problema dela. É só dito assim, porque, infelizmente, a gente tem... E é muito engraçado. Eu lembro que em 2006, antes de fazer medicina, eu fazia o curso de Direito. E eu escrevi uma cartas para Veja na época. E era assim, consultas médicas a jato. E eu era estudante de Direito. E nem era médico, mas meus pais eram médicos. Eu dizia, não tem como uma consulta... O tempo médio de consulta no Brasil é 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos, eu não sei nem o que é que você veio fazer no meu consultório. Minha consulta dura 1h30, 2. Então, assim, o que acontece é que às vezes a gente não dá tempo nem para entender o caso da paciente. Assim, tá na menopausa, pode usar hormônio, você tem câncer de mama, não tem, então toma esse remédio, tchau. E aí você falou do sono, você falou do intestino, você falou do fígado, você falou de alimentação, você falou de estresse, você falou de atividade física. Não deu tempo, você fez uma consulta de 10 minutos que nem a paciente sabe o que é que foi fazer, nem você entendeu o que é que a paciente precisava. Então, assim, a gente precisa ter um olhar um pouquinho melhor para as nossas pacientes, de modo geral, seja no serviço público, seja no serviço privado. Então, acho que a gente precisa ajustar um pouco mais para que as pacientes possam ser ouvidas nas suas demandas e, com isso, a gente consiga entender o que é que ela precisa, né? E tenha Então, eu vou tempo te de fazer uma explicar. proposta. A gente vai terminar essa live agora e a gente vai marcar uma outra live daqui a um Estou à mês, mais ou disposição. menos, para a gente aprofundar essa questão do sono, da alimentação, esses fatores que não são necessariamente ginecológicos, Sim, porém são fundamentais para você ter uma boa vida reprodutiva, digamos assim, ou com na certeza. menopausa, Uma que não vida é saudável, né, reprodutiva, mas Leda? também depende desses fatores, né, para ser boa. Com certeza. Para ter uma vida Né? Esses saudável, eu fatores acho são que comuns à vida reprodutiva e à vida não reprodutiva, né? Pós-vida sim, reprodutiva. para ser saudável, a gente Aceita? precisa de um Aceita a minha estudo. proposta, então? Será uma honra. Só marcar o dia que estarei aqui disponível. Muitíssimo Tá obrigado pelo bom, doutor convite, Leda. André. Não tenho nem como lhe agradecer. Desculpa por ter falado muito, mas Imagina. eu falo muito, Muito viu? obrigada. Não, mas você falou muito bem. Isso fez muito bem a muita gente. Isso é que importa. Eu que O agradeço, minha objetivo da querida. live é esse. Quanto mais gente você atender e É você isso. explicar e você empoderar com o É, conhecimento, melhor para todo mundo. Para é, mim, que estou entrevistando, e para quem está assistindo. E para quem muitíssimo está obrigado. falando, que é você, no caso. Obrigado Certo? às mais de 2.000 pessoas que estiveram aqui com a gente. Claro, Muitíssimo porque obrigado, Leda. estava interessante, por isso que elas ficaram. É, Muito muitíssimo obrigado obrigada, pelo doutor convite, André. viu? Até a Ótima próxima, hein? semana. Até breve. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Eu conversei aqui com o doutor André Vinícius, a gente começou falando de menopausa, acabou falando de vida reprodutiva, de qualidade de vida, de sono, de alimentação, de exercício, enfim, de tudo que faz a vida da pessoa. O que eu mais gostei, e que eu acho que serve para mim, inclusive, é a questão do comprometimento com a saúde, que é uma coisa fundamental para todo mundo, em vez de querer um remedinho, a pílula mágica, se comprometer. Muito obrigada, doutor André. Eu que Até a agradeço mais uma próxima. vez. Tudo de bom. Tchau, Valeu. tchau.